Essa semana, o STF se reuniu para decidir se a denúncia feita pela PGR contra Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado no Brasil deve avançar, e aí, nesse caso, eles viram réus, ou seja, inicia o processo, o julgamento sobre se eles são culpados ou não dessa tentativa de golpe de Estado. E aí aconteceu muita coisa interessante, né, no primeiro dia, que foi ontem, né, hoje tem o segundo dia, que aí vai ter a decisão se eles vão virar réus ou não. Mas eu quero selecionar um ponto específico que me chamou a atenção, que foi uma fala do advogado do Bolsonaro. Eu quero assistir com vocês aqui e comentar algumas coisinhas para você perceber como já mudou um pouco a estratégia em relação àquilo que eles estão argumentando, a defesa, né, do Bolsonaro, ou os bolsonaristas estão argumentando em defesa do ex-presidente. Então é uma fala do advogado Celso Sanches Vilardi falando sobre a acusação, né? Vamos assistir juntos aqui e depois eu comento. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos, para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Então, é curioso, né, perceber aqui como foi variando com o tempo, né? Então, assim, primeiro, não houve tentativa de golpe de Estado, é uma balela, não houve isso, né? Então, assim, a gente fala de todos os atos que vão culminar no 8 de janeiro, então, assim, tudo levou nesse sentido, né, quando bolsonaristas invadiram a sede de 3 poderes e quebraram geral, né? Então, assim,
primeiro a história de que não houve tentativa de golpe de Estado, depois mudaram para que até houve planejamento, mas não houve tentativa. Então, assim, planejar não é crime, né? Sabe, elaborar uma minuta golpista, convocar os militares para participarem de uma tentativa de golpe de Estado, mas eles não quiseram participar. Ou seja, organizar isso não é crime, não é tentativa de golpe de Estado, sendo que a gente falou já anteriormente, né, como isso é desmontado facilmente, porque é justamente tentativa que é criminalizada, porque se houver um golpe de Estado e for bem sucedido, isso derruba as instituições democráticas e aí não tem como punir os golpistas. Então, o planejamento faz parte disso, né? Planejar matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, isso faz parte da tentativa de golpe de Estado e isso implicaria em violência. Então, sim, embora ali fala que não haja violência, mas há um planejamento de matar pessoas, então isso aqui implica em violência, sim. E aí, agora, a terceira versão da história, né, daí o advogado vai nesse sentido, é de que a acusação é feita de que houve uma tentativa de golpe de Estado contra o governo legitimamente eleito, e sendo que o planejamento foi feito durante o governo do Bolsonaro, ele não teria como fazer um golpe contra si mesmo, porque ele era o governo legitimamente eleito. E aí, isso aqui é bizarro, né? Porque a noção e o conceito de autogolpe é muito conhecido. Então, sim, o conceito de autogolpe, inclusive, serve para explicar muitos processos históricos que deram na América Latina e no mundo durante o século XX e XXI. Então, por exemplo, basta pensar Brasil, né? Brasil, governo Getúlio Vargas. Então, sim, havia um regime autoritário, o Vargas ele assume como presidente, ele se elege e depois ele dá um autogolpe com o pretexto de que havia uma tentativa de revolução comunista no Brasil, ele dá um autogolpe e ele se torna um governo autoritário na sequência. Então ali havia um presidente legitimamente eleito e que, através de um autogolpe, rompe com as instituições e permanece no poder até 45. Então, sim, havia ali um caso clássico. No Brasil, né, América Latina, há muitos casos. Fujimori é muito parecido também. Fujimori, que era um presidente eleito, dá um autogolpe e continua no poder depois. Há casos recentes que são considerados como autogolpes também, embora sejam muito mais sutis, né, inclusive, dá margem para ambiguidade, tem pessoas que vão questionar isso, mas são os dois casos, que é do Erdogan, na Turquia, um presidente eleito que houve uma tentativa de golpe de Estado contra ele, que muitos disseram que foi armação, para que o Erdogan pudesse dar uma resposta mais dura e fechasse o regime. E aí o Erdogan, depois disso, endurece as regras e se torna um presidente vitalício, então assim, ele está no poder desde então, e aí isso é considerado como um autogolpe. E o Putin também, que seria um autogolpe, como dizem, em câmera lenta, que é um presidente que está há muito tempo no poder, e pouco a pouco tem tomado conta de todas as instituições até o ponto que agora também é um governante vitalício na Rússia. Então, sim, são dois casos recentes, atuais, né, que ainda estão no poder. E aí a gente tem que pensar em dois casos históricos que são os emblemáticos para mostrar como se dá esse processo de tomada do poder de dentro do poder, né, ou seja, o autogolpe, que foram o Mussolini e o Hitler. Mussolini, que é erguido ao posto de poder por causa das milícias fascistas na Itália, então o rei faz uma manobra ali para tentar controlar isso e põe Mussolini no poder, e depois disso ele toma o controle das instituições. E no caso do Hitler, que é um partido que chega ao poder via democrática, ou seja, se torna um dos partidos mais votados na Alemanha nos anos 30. O Hitler ele é posto no cargo de chanceler, que seria o equivalente a primeiro-ministro, né? Ele é posto no cargo de chanceler, e aí, pouco a pouco, ele vai também consolidando o poder até um ponto que, quando há um incêndio no Reichstag, que é considerado um atentado terrorista, e aí ele usa esse incêndio para radicalizar e aí romper com as instituições e chegar ao poder absoluto. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Nazismo no poder, Segunda Guerra Mundial, e aí a destruição, de países inteiros na Europa naquele período. Então, assim, são dois casos históricos de autogolpe. Então, assim, há precedentes de governantes que estavam no poder, que chegaram por vias democráticas ou que chegaram por vias institucionais e, uma vez no poder, utilizaram a posição que já estavam lá e conseguiram se tornar autoritários e autocratas, né? Então, assim, isso não é inédito, isso não é, não é um absurdo falar que o Bolsonaro estava usando as instituições para poder se manter no poder indefinidamente. É o que se sabe, né? Inclusive é o que tudo demonstrava, inclusive é o que ele dizia, né? Então, assim, o discurso público do Bolsonaro sempre foi nesse sentido de ruptura democrática, de ruptura institucional, de
sabe, de não aceitar as eleições, que foi o que aconteceu no final da eleição de 2022, né, quando ele não reconhece o resultado eleitoral, quando ele questiona as urnas eletrônicas. Então, assim, ele o tempo todo estava minando as instituições de modo a legitimar um eventual golpe de Estado, um autogolpe, como se diz. Então, isso era claro, isso era evidente. Vir dizer isso aqui simplesmente um escárnio, é tirar sarro da cara das pessoas, é chamar todo mundo de idiota, porque não é possível, né? É algo conhecido. Então, assim, é muito curioso, como eu falei, essa variação de narrativas, né, de histórias contadas para tentar ir pouco a pouco se encaixando nas evidências. Ou seja, não era isso, mas dizem que é isso, então não era isso, era outra coisa. E aí você vai mudando o tempo todo a história de modo a manipular a percepção das pessoas. E aí quem é apoiador, quem é bolsonarista, vai simplesmente colando nisso, né, se agarra nisso aqui com todas as forças e se mantém nisso. E aí só pensando também que também essa semana houve o julgamento da Zambelli, né, Carla Zambelli, que foi uma apoiadora visceral do Bolsonaro, e ela vai pegar cadeia, ela vai pra cadeia, né, por causa de porte ilegal de arma, e a gente lembra dessa história, né, ela, à véspera da eleição, ela saindo armada atrás de um cidadão, e a cena foi grotesca, né? A gente falou na época sobre isso aqui, e aí o Bolsonaro já tirou o corpo fora, já jogou a Zambelli pra fogueira, e ele põe a culpa, inclusive, da derrota dele na Zambelli. E aí tem que pensar, né, que o Bolsonaro dizia que ele, como capitão, nunca deixava para trás um soldado, e ele abandona os soldados dele, né? Abandonou o Daniel Silveira, abandonou o Mauro Cid, abandonou a Zambelli, ele vai chutando as pessoas, né? Bebiano também no passado, ou seja, ele vai chutando as pessoas, porque para o Bolsonaro só importa ele próprio e os seus parentes, os seus filhos. Dá para perceber que ele não tem nenhum senso de lealdade, que ele queima quem tiver que queimar, e me surpreende, inclusive, que quem é do círculo próximo do Bolsonaro não tem se dado conta disso, né? Não tem se dado conta de que, olha só, quando chegar a situação, quando o negócio esquentar aqui, ele vai me queimar também. E aí essas pessoas poderiam, inclusive, tirar o corpo fora delas antes e se livrar da cadeia, ou se livrar de uma pena mais dura, pondo a culpa no Bolsonaro, né? Jogando a batata quente para quem tem o mérito dessa história, né? Então, assim, se é para que alguém vá preso, que seja o chefão do grupo, né? E não os pau-mandados. Mas aí você percebe também esse poder, né, do convencimento e da adesão e um certo fanatismo, inclusive, de pessoas que estão dispostas a levar um tiro no peito pelo Bolsonaro. E isso é muito assustador, né? É pensar no grau de radicalização dessas pessoas. E aí, é claro, né, essa história avançando aqui, e caso o Bolsonaro venha a ser condenado por tentativa de golpe de Estado, isso aqui vai ser exemplar para o mundo, né? Mostrando como a democracia brasileira, embora tenha suas fragilidades, como todas as democracias têm, conseguiu, nesse momento de provação, um momento de provação, nesse momento de dificuldade tremenda e de risco institucional, conseguiu conter o estrago maior. E aí, que sirva de exemplo, né? Os americanos não fizeram isso. Lá nos Estados Unidos não apenas não fizeram isso, como o Trump se reelegeu. Esse julgamento agora do Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado, é justamente para evitar o risco maior de esse cara voltar ao poder depois e continuar esse projeto de destruição, porque é o que o Trump está fazendo agora. Ele voltou ao poder, voltou com sangue nos olhos, voltou com sede de vingança e está aterrorizando lá nos Estados Unidos. Então, assim, era o grande temor que havia e é o que está acontecendo. E é um grande temor que há no Brasil também. Claro que isso não impede que algum outro extremista de direita não consiga ocupar o vácuo do Bolsonaro. Há muita gente que está pronta para isso, né? Muita gente que está ali, sabe, na rabeira, lá na rabiola, só esperando o Bolsonaro ser preso para que, eu vou ocupar esse posto. A gente viu, por exemplo, o Pablo Marçal tentar isso, né? O Pablo Marçal veio ele na cola, ele como ex-apoiador, ele vem ali como alguém que, eu também sou da mesma laia que o Bolsonaro. Não deu certo, derreteu durante a eleição, mas a gente pode imaginar que alguém vai surgir aí. Sempre há vácuo para isso, sempre há espaço para isso. O Bolsonaro surge no momento de grande crise de confiança das pessoas nas instituições, ele cresce graças às redes sociais, se transforma nessa figura grotesca, que é surpreendente que alguém pare para ouvir e concorde com o que ele diz, mas ele ocupa esse vácuo, ele ocupa essa descrença das pessoas em relação às instituições, que é um processo que muitas democracias também estão passando pelo mundo, né? Sabe, de rejeição da população indignada, de um senso de frustração, de que as coisas não estão funcionando, não estão dando certo, não está melhorando a vida das pessoas, está piorando a vida das pessoas, e daí, a partir disso também se encontra os bodes expiatórios, né? Quem são os vilões para a gente poder botar culpa? Geralmente são os imigrantes, os muçulmanos, os comunistas, entre aspas, que é todo mundo de esquerda, ou seja, você encontra lá os bodes expiatórios, e aí isso vai minando as instituições. Então, assim, o que precisa ser feito agora seria punir
os culpados dessa tentativa de golpe de Estado. Isso aqui é essencial, é elementar isso, e depois tentar encontrar algum modo de resgatar a confiança das pessoas nesse processo democrático. Então, assim, porque não há outra saída, né? Não há outra saída. As alternativas existentes até o momento são piores do que isso. Então, assim, é isso, né? Não tem muito o que fazer. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam aqui sobre essa fala do advogado do Bolsonaro, tentando dizer que um autogolpe não é golpe de Estado. Então, assim, como eu falei, isso aqui está na literatura da ciência política, né? Isso aqui é conhecido, são casos inúmeros ao longo do século XX, incluindo no Brasil, incluindo nazismo, fascismo. Então, assim, são casos históricos conhecidos. Autogolpe é um processo, estudado e documentado e reconhecido. Então, assim, não é novidade falar em autogolpe. Então, ele tentar dizer que isso aqui não procede, isso aqui anularia a acusação, é ridículo, assim, não faz menor sentido. Mas como é que você pensa a estratégia agora do Bolsonaro? Para onde você acha que isso vai se encaminhar? Se você acha que o Bolsonaro vai preso? Isso aqui é importante para restaurar pelo menos uma parte da confiança das pessoas nas instituições. Ou seja, cometeu um crime grave, né, como tentativa de golpe de Estado, vai preso, vai em cana. Isso aqui pode ajudar a reorientar também no futuro próximo as eleições, o modo como os participantes, os agentes políticos, os candidatos vão lidar com o tema da democracia, das eleições, das urnas eletrônicas também. Então é importante que isso aconteça. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta aparecendo depois dos documentários aqui no canal. Já vou começar em breve. É um projeto que é sobre imigrantes brasileiros em Portugal, então seu apoio é muito importante. O link está na descrição aqui e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Imagina juntar como professores, no mesmo curso, o Monty Roberts, o maior preparador de cavalos que já existiu. Mirraim Lopes, o maior atleta olímpico que já existiu, tendo ganho 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas distintas. Miguel Ângelo da Luz, o técnico brasileiro que foi campeão mundial com o nosso basquete feminino. Joaquim Cruz, o nosso campeão olímpico. Ronaldo da Costa, que foi o primeiro homem no mundo a correr uma maratona no ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro. A Joana Maranhão, o maior boxeador de Cuba, o maior psicoterapeuta do esporte, médico, fisioterapeuta, todo mundo, para ensinar para vocês como a gente pode fazer para superar os nossos limites e encontrar a nossa melhor versão. Essa jornada começa no dia 30 de março com uma aula incrível com Mark Allen, o maior triatleta da história. A gente se encontra lá.